Bom, vou iniciar esse vídeo de hoje contando para vocês uma história. Um jovem que gostava de jogar, da jogatina, ganhou muito dinheiro no jogo. E ele estava com muitos amigos, mas seus amigos perderam o dinheiro todos. E como ele queria continuar jogando e queria a presença dos seus amigos, ele distribuiu o dinheiro que ele havia ganhado com os amigos. E não deu outra. Todo mundo perdeu o dinheiro e eles voltaram para casa sem nada. E esse rapaz, com aquela vontade de jogar, a sua mãe percebendo aquele desejo dele pelo jogo, ela pegou todas as suas economias, que pelas condições financeiras dela, era tudo que ela tinha, era muito dinheiro, e deu para o filho. E falou com ele: vá lá, quanto mais rápido você perder tudo que nós temos, vai ser melhor. E assim esse jovem foi, e não deu outro resultado a não ser perder todas as economias da família. Bom, ouvindo eu dizer essa história, você pode imaginar que esse filho seria um fracasso na vida. E seria um filho que trouxe muita tristeza para sua mãe. Vai ser natural você ter esse tipo de conclusão. É natural também, devido à situação econômica que nós estamos hoje mundial, podemos avaliar que seria talvez uma mãe muito burra, muito ingênua, ou uma mãe que está criando um filho mimado, e uma mãe que não tem sabedoria nenhuma. É difícil você encontrar no mundo de hoje uma mãe que teria, devido às necessidades financeiras de como o dinheiro interfere na nossa vida, você encontrar uma mãe hoje que teria a capacidade de fazer isso, pegar todas as suas economias e dar para um filho para ir jogar. Por que eu estou contando essa história? Porque, principalmente, hoje é dia 16 de agosto de 2022 e tivemos o Dia dos Pais no dia 14, há 2 dias atrás. E nesse gesto dessa mãe eu vi uma sabedoria, uma riqueza muito grande. E eu aproveito, abrindo aqui, para desejar um feliz Dia dos Pais para essas mães que fazem esse duplo papel. Faz o papel de educar os seus filhos com o amor de mãe e com a sabedoria do pai, porque a mãe tem como função ensinar ao filho o amor, o afeto, né? A mãe que gera vida, é a mãe que alimenta, ela que prepara o alimento. Então, a mãe ensina ao filho o pertencimento e a amorosidade. E a função do pai na relação é impor limites, né? E preparar o filho para a vida. Em outras palavras, poderia dizer que a mãe prepara para a sobrevivência afetiva e o pai prepara para a sobrevivência no mundo. Então é difícil para uma mãe exercer os dois papéis. Umas fazem isso muito bem, outras não. Tem situações também que dentro da casa os papéis são invertidos. A mãe já é mais dura, já é mais severa, então ela acaba
exercendo muitas funções do pai, e o pai já é mais amoroso, mais afetuoso. Vai depender de cada relação, de como funciona cada um. Mas eu gostaria de deixar meu agradecimento a essas mães, os parabéns a elas, né, por esse dia. Eu também gostaria de fazer um agradecimento aos pais que não receberam os parabéns dos filhos, os pais que não tiveram aquele reconhecimento dos filhos no momento presente. Porque muitos desses pais, às vezes, estão fazendo o seu papel de impor limites. Então, estão preparando realmente esses filhos para a vida. E os filhos não vão compreender isso no exato momento. Só no futuro, quando eles estiverem de fato tendo que exercer as suas funções de pai, de marido, né, e tiverem que lutar pela sobrevivência, talvez que eles vão reconhecer as atitudes desse pai. Fica também aqui um outro feedback, um aprendizado muito grande que eu tive, é o seguinte: por mais que nossos pais não tenham aquela sabedoria, é um processo natural e deve ser assim, que os filhos evoluam-se mais que os pais, que eles superem os seus pais. Um filho jamais tem o poder de tentar ensinar algo ao seu pai ou de chamar a atenção do seu pai. O filho deve apenas ser grato a seu pai, porque por mais milionário que o filho seja, por mais que tenha uma vida bem sucedida e por mais que ele tenha algo a reclamar do seu pai, por mais que o seu pai tenha sido carrasco, tenha o maltratado, tenha o ofendido, esse filho tem uma dívida impagável para com seus pais, tanto pai quanto mãe. Porque vamos dar um exemplo. William Musk, né, bilionário aí, tá tentando levar as pessoas a outro planeta, a Marte e tudo, é um bilionário. E várias outras pessoas. Bill Gates, você conhece, é bilionário, e diversos personagens. Nenhum deles teria essa fortuna se eles não tivessem a vida. O bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter é a sua vida. Eu tive um prazer de fazer amizade com um rapaz muito bacana, e no qual a mãe dele era uma prostituta. E ele esteve criado lá dentro de um prostíbulo. E ele, no Dia das Mães, indo lá e declarando o amor que ele tinha pela mãe dele. E a mãe dele, em pranto de choro, sendo comovida, né, no Dia das Mães, ele fazendo essa declaração para ela, um gesto muito bonito. E um gesto muito honrado desse filho. Tudo bem, talvez você pode se apegar à conduta da mãe, que a seu modo de ver não é uma conduta saudável, e eu não quero aqui fazer julgamento e nem compete a mim julgar. Só Deus tem essa capacidade de julgar a vida das outras pessoas. Só Deus tem todos os elementos necessários para que faça um julgamento justo. O ser humano sempre fará um julgamento parcial, de acordo com o seu modo de ver. Então não será nunca um julgamento justo. Só Deus tem essa capacidade. E Deus pede, né, na sua palavra, que nós não julguemos os outros. Então eu tenho que cuidar da minha vida e julgar os meus atos. Mas um gesto muito lindo. Então, por mais esse amigo, por mais que a mãe dele não tenha uma conduta, ele tem que ter uma dívida de gratidão com a mãe dele, porque tudo que ele vai conseguir, tudo que ele vai realizar nessa vida vai depender da vida dele. Sem a vida, ele não teria existência. Ninguém tem uma fortuna se não tiver uma vida. Então nós temos uma eterna gratidão pelos nossos pais. E se os nossos pais não for aquele modelo e tudo, pode ter certeza
que tem um aprendizado riquíssimo aí para que nós possamos ter uma vida diferente dos nossos pais. Se você reconhece que seu pai não é um modelo saudável de pai, então por si só, por obrigação, você já tem a responsabilidade de fazer melhor. Tá? Então fica essa dica. Mas esse filho, voltando à história inicial, esse filho que perdeu toda a fortuna da mãe, todo o dinheiro da mãe no jogo, é na verdade um dos maiores inventores de todos os tempos. Tá? Então, o maior inventor de todos os tempos é considerado o pai da eletricidade. É, na verdade, Nikola Tesla. E talvez por esse jovem ter uma mente tão brilhante e para ser uma pessoa que está nos livros de histórias e os seus feitos são... Tem vários vídeos no YouTube que falam sobre ele, isso você pode pesquisar. E por ser o inventor do pai da eletricidade, né? E ter essa mente brilhante, porque por quê? Por trás, ele teve uma excelente mãe. Ele teve uma mãe muito sábia, que ao invés de bloquear as suas atitudes com palmadas e dizendo não, repreendendo esse filho, ela teve uma sabedoria riquíssima. Porque assim que esse jovem perdeu todo o dinheiro, ele prometeu para ele mesmo e para a mãe dele que nunca mais iria jogar. E ali toda a sua mente, toda a sua criatividade foi colocada a outros feitos, que é da invenção. Então, principalmente estando próximo ao Dia dos Pais, né? E esse exemplo de sabedoria, de limite dessa mãe, um exemplo raro, mostra para nós o seguinte: o valor da sabedoria e do ensinamento. Você dificilmente, acredito eu, pesquisei, e você não vai ver vídeos ou comentários falando dos pais desse inventor, dessa pessoa que está nas páginas da história. Mas esse filho, esse grande inventor, teve uma base, que são os seus pais. Então foi a maneira como ele foi criado, foi o que ele herdou de ensinamento dessa mãe com esse gesto tão bonito e tão sábio, um gesto ousado. É uma aposta. Ela apostou nesse filho. Ela apostou que se ele ficasse jogando de pouco em pouco, ele podia ficar naquele vício a vida inteira. E se ele perdesse tudo, mais rápido ele ia começar a sair. Porque disse o seguinte: é no fundo do poço o melhor lugar para você estar. Porque quando você está no fundo do poço, você não tem outra saída a não ser olhar para cima. E aí sua vida começa a decolar e você começa a crescer na vida. Então, é um personagem da história. Como nesta vida você vai ver vários personagens, né? Tem muitos homens ricos, muitos homens com feitos enormes, né? Grandes heróis. Mas por trás desses heróis tem seus pais. Então fica aqui nesse aprendizado o parabéns aos pais, às mães que exercem esse papel de pais, a todos os pais, tá? Que sejamos gratos a eles. Fica o meu parabéns e fica esse aprendizado riquíssimo da sabedoria na criação desse grande inventor. Que Deus abençoe a nossa vida, que nos dê a sabedoria do alto para que a gente possa viver a nossa vida com intensidade e honrar a vida que Papai do Céu e que nossos pais aqui na terra nos deram. Que Deus te abençoe.